Naquele dia, por chegar atrasada à aula, acabei sendo punida e tive que ficar em pé. O valentão famoso da escola, conhecido pelo jeito rebelde e desleixado, passou o tempo todo me seguindo, insistindo em saber meu nome. Revirei os olhos discretamente e respondi com o nome de um aluno exemplar da turma. Depois de ouvir, ele ficou em silêncio, com um olhar pensativo, como se estivesse fazendo algum cálculo. Na cerimônia do hasteamento da bandeira, na manhã de segunda-feira, ele foi chamado ao palco para ler sua autocrítica diante de toda a escola. Após concluir a parte principal, de repente pegou o microfone e sua voz ecoou claramente pelo enorme pátio. Tongnon, desde a primeira vez que te vi, eu gostei de você. Quero que toda a escola saiba que você é meu. Naquele instante, o lugar explodiu em gritos ensurdecedores. No meio da multidão, bati palmas até as mãos ficarem ardendo e ainda gritei junto com todos. Liberdade de gênero! Total apoio! A pessoa que estava abraçando o microfone, correndo pelo palco e gritando, eu conheço bem demais. O líder da escola, Shu Dan, com cabelo amarelo chamativo, orelhas cheias de piercings e uniforme usado de forma totalmente desleixada, tinha um ar largado. Apesar de bonito, era um delinquente famoso em toda a escola. E a pessoa a quem ele havia feito aquela confissão pública, eu conhecia ainda melhor. Era meu colega de carteira, Tongnon, o aluno prodígio aprovado diretamente na melhor universidade. 3 meses antes do fim do semestre, ele havia se transferido para nossa escola, dizendo que queria experimentar uma vida escolar comum, já que não tinha mais a pressão do vestibular. Depois daquela confissão explosiva, o desfecho não foi nada surpreendente. Ambos foram chamados imediatamente à sala do diretor para tomar um chá. E o diretor era do tipo liberal clássico. Já estamos no século XXI, 2 garotos com algo meio ambíguo, o que isso tem de tão grave? Não é algo perfeitamente normal? Naquele momento, eu estava sentada no banheiro quando ouvi 2 alunas no box ao lado cochichando sobre o ocorrido da manhã. Na sua opinião, quem é o ativo e quem é o passivo? Eu prefiro o bonito que parece ativo. Você acha que o Tongnon é o ativo? Ativo e passivo são só formas de chamar o casal. Mas o Shu Dan é mais alto e também não é feio. Ai, você não entende nada, escuta o que eu vou te dizer. As vozes foram ficando cada vez mais baixas, até restar apenas o som suave da descarga ecoando no espaço fechado. Encostei o ouvido na parede tentando escutar mais, mas não conseguia ouvir nada. Meninas, afinal o que vocês entenderam dessa história? Não podiam me explicar também? Falando em Shu Dan, alguns dias antes eu havia trombado com ele. Minha escola sempre foi conhecida pelo caos. Brigas, namoros, tudo era comum. E quem chegava atrasado geralmente entrava escondido. Mas Shu Dan teve o azar de ser pego em flagrante e ainda gritou alto me denunciando junto. Professor, aquela pessoa ali está entrando escondida. Assim, fui arrastada para ficar de castigo em pé. Quando finalmente fui liberada e me virei para sair, ele me segurou. Colega, qual é o seu nome? Pela expressão dele, dava para perceber que, se eu não respondesse, ele não soltaria minha mão. Irritada, explodi. Meu nome é Tongnon. Satisfeito? Shu Dan repetiu aquelas 2 palavras lentamente, como se estivesse saboreando um doce. Aproveitei o momento em que ele se distraiu, puxei a mão e saí correndo, enquanto atrás de mim ainda ecoava sua voz. Ei, Tongnon, você ainda não me disse em que turma estuda. Ao pensar nisso, senti um arrepio percorrer minhas costas. Isso não tem nada a ver comigo, né? O professor me chamou à sala dos professores para entregar a bolsa de estudos daquele mês. 3 anos antes eu havia recusado a melhor escola para me transferir para aquela de nível mais baixo. Não tive escolha, eles pagavam muito dinheiro. Quando voltei à sala, Tongnon já estava sentado corretamente no seu lugar. Seus traços eram suaves, mas sua aura tinha algo de nobreza, destoando completamente dos outros alunos, como se fosse de outro mundo.
Eu e Tongnon podíamos à força ser considerados amigos de infância. Desde pequeno, ele morava em uma mansão, e sua vida sempre foi completamente diferente da minha. Eu morava no quarto destinado aos empregados, logo ao lado. Quando crianças, ainda conseguíamos brincar juntos. Depois, minha avó adoeceu e deixou de trabalhar, e minha família se mudou para uma favela barata na cidade. De então, nunca mais encontrei Tongnon. Até as férias de inverno deste ano, quando eu estava trabalhando em um restaurante, e de repente ouvi atrás de mim uma voz hesitante. Dang Tarlek? Virei-me e vi um Tongnon muito mais alto diante de mim e sorrindo. Então era você mesmo. Depois disso, ele se transferiu direto para nossa escola. Diziam que era para experimentar a vida. Eu realmente não entendia o que havia de tão interessante nesse tipo de vida. Aquela escola não chegava nem perto da melhor escola. Pensando bem, lembrei vagamente que ela parecia ter sido financiada pela família de Shudan, só para que ele pudesse se formar tranquilamente e depois estudar no exterior. Shudan, apesar de preguiçoso nos estudos, também tinha um temperamento péssimo. De vez em quando dava para vê-lo brigando em frente ao portão da escola, com aquele cabelo amarelo chamativo. Enquanto eu pensava nisso, Tongnon jogou casualmente uma pilha de livros de exercícios para mim e disse friamente, comprei a mais, não jogue. Peguei os livros com os olhos ardendo e pensei no fundo, que dava vontade de travar uma batalha mortal com essa gente rica. A garota mais bonita da escola, Sor Kyo-Kyo, sentava logo na nossa frente, cabelos ondulados em grandes cachos, aparência sedutora, olhos de gato inclinados e fofos, mãos brancas e finas, unhas pintadas de cores vibrantes como flores em plena floração. Era uma pena que ao abrir a boca conseguisse irritar qualquer um. Dang Tarlek, você estuda até morrer todo dia e no fim não acaba vindo trabalhar para mim do mesmo jeito? A família dela era do ramo de imóveis. Cada frase vinha carregada de dinheiro e desprezo. Mordia a tampa do lápis fingindo não ouvir e Tongnon, com o rosto frio como gelo, empurrou diretamente a mão de Sor Kyo-Kyo que estava sobre a mesa. Sujo. Ela já havia sido rejeitada publicamente por Tongnan quando se declarou, passando por uma enorme humilhação. Agora aproveitou a oportunidade para provocar. Então o jovem mestre Tong não gosta de mim porque gosta de homens? Tongnon não mudou a expressão, tratou-a como ar e continuou abaixando a cabeça para me explicar a matéria. Ignorada, Sor Kyo-Kyo soltou de raiva. Um novo rico e um nerd frio. Lixo com lixo. Desejo 100 anos de felicidade aos dois, gritei bondosamente. Sua família também é de novo rico, só que ninguém quer você. Nesse momento, Shudan entrou na sala e viu Sor Kyo-Kyo gritando que ia me bater. Ele foi rápido e segurou o pulso dela com aquelas unhas afiadas. O que você está fazendo? As regras da escola proíbem brigas dentro do campus. Soando aquilo da boca dele chegava a ser engraçado, já que a autocrítica que ele leu no palco foi justamente por brigar com gente de fora da escola. Diante de 2 garotos altos, Sor Kyo-Kyo só podia sair, indignada. Tongnon franziu o rosto com um olhar gelado. Você de novo? A expressão de Shudan também não estava melhor. Você é mesmo como um fantasma grudado em mim. Apressada, fiquei entre os dois. Chega, chega, vamos deixar isso pra lá. Todo mundo sofre. Da última vez, vocês dois ainda brigaram juntos na sala do diretor. Pelo menos tiveram consciência de não acertar o rosto um do outro. Shudan arregaçou as mangas, fazendo cara de coitado. Olha só, ele me deixou todo roxo. Tongnon lançou-lhe um olhar gelado. A culpa é sua por sair falando o nome dos outros à toa. Assuma a responsabilidade. Os dois estavam prestes a discutir novamente. Minha cabeça doía como se fosse explodir. Virei-me às pressas para pedir desculpas a Shudan. A culpa foi minha naquele dia. Depois, virei-me para Tongnon. Também prejudiquei sua reputação. Me desculpa. Para minha surpresa, ambos falaram ao mesmo tempo. Não é culpa sua, é toda culpa dele.
Assim, Shudan simplesmente arrastou sua carteira para trás da minha e sentou ali descaradamente, dizendo que queria absorver a energia do aluno prodígio. O diretor não teve o que fazer e os colegas quase derrubaram o telhado de tanto gritar. Quem gosta dele eu realmente não sei. Depois da aula, Shudan continuou me seguindo como uma sombra. Sem forças, virei-me e, Shudan, até onde você pretende me seguir? Vai me seguir até lavar pratos? Shudan corou, falando meio sem jeito. Hoje eu li o nome errado, mas a pessoa de quem eu realmente gosto é você. Recusei com seriedade. Agora é uma fase importante do terceiro ano, não vou namorar. Para fazê-lo desistir de vez ainda acrescentei. Além disso, você não é o meu tipo. Ele perguntou aflito. Então de que tipo você gosta? Olhei para ele de cabeça a pés, enfatizando cada palavra. Gosto de quem estuda bem. Muito tempo depois, ele finalmente cerrou os dentes e perguntou: Você já aceitou o dinheiro dele? Assustada, dei de ombros. Tongnon retirou os óculos, visivelmente irritado, e apertou a ponte do nariz. Eu já falei, se estiver sem dinheiro, é só me dizer. Respondi em voz baixa. Eu não queria pegar dinheiro sem fazer nada. Ele dizia que era pagamento por aulas particulares. Embora o valor fosse um pouco acima do preço de mercado, eu realmente precisava do dinheiro. Tongnon apenas deixou uma frase. Faça como achar melhor. Em seguida pegou a mochila e saiu. O som estridente da cadeira sendo arrastada me deu um susto. Nesse momento, Shudan entrou pela porta da frente. Ao ver Tongnon, arregalou os olhos e depois me entregou uma garrafa de água. Um aluno exemplar como ele também falta aula? Após dizer isso, sentou-se diretamente no lugar de Tongnon. Posso sentar aqui? Antes que eu pudesse responder, Shudan fez um biquinho, fingindo-se de coitado. Tenho estudado muito sério ultimamente, acho que fiquei míope, lá atrás não consigo enxergar direito. Por causa dos estudos, eu não tinha muita escolha. Estava prestes a concordar, quando Tongnon voltou, jogando a mochila com força sobre a mesa. As veias da testa de Shudan saltaram. Os dois se encararam por um longo tempo, até que Shudan murmurou para si mesmo como se estivesse se lembrando. Eu sou um aluno exemplar, não posso perder a paciência. Então voltou em silêncio para o lugar de trás. Tongnon sentou-se pesadamente, rangendo os dentes enquanto olhava para Shudan. Estou de olho em você. Aquilo foi considerado como consentimento para Shudan entrar no grupo de estudos. Ele se virou imediatamente para mim com uma expressão inocente e ainda piscou. Professora Durang, ele é sempre tão rigoroso assim? Apressada, eu tentei amenizar. Não tem problema, fique mais tempo com ele que você vai entender. Na verdade, ele é muito bondoso. Shudan franziu a testa na hora. E satisfeito, provocou Tongnon. Desta vez, foram as veias da testa de Tongnon que saltaram. Já que eu havia aceitado o dinheiro, passei a ensinar Shudan com ainda mais dedicação. Ele me mandava mensagens perguntando o que eu estava fazendo, e eu respondia perguntando se ele já tinha estudado. Depois da aula, ele me chamava para ir a uma confeitaria. Eu perguntava se era para estudar. Ele me deu uma pulseira nova. Eu disse seriamente que da próxima vez preferia 2 cadernos de exercícios. Shudan estava realmente à beira de enlouquecer. Ele começou a pensar em fugir. Eu o pressionei sem piedade de volta para a cadeira. Se hoje você não decorar tudo isso, não pense em ir a lugar nenhum. O entardecer caiu, e já havia passado mais de 1 hora depois do fim das aulas. Shudan, abatido, abraçou os livros e se levantou. Quero ir para casa. Sorri gentilmente. Em casa só tem um lar frio, aqui tem conhecimento quente. Levantei o livro de exercícios de física à frente dele. Só ao pegá-lo, percebi, ele estava realmente quente. De 1 mês estudando seriamente, Shudan saiu do último lugar do ranking anual e avançou mais de 50 posições. Algumas pessoas da escola começaram a zombar, perguntando se ele estava mesmo decidido a estudar. Shudan baixou a voz com desprezo. Eu lá quero estudar? Se não fosse para correr atrás do aluno prodígio, eu nunca ia decorar vocabulário. Vamos beber cerveja à noite? Tongnon virou-se para me olhar.
Você aguenta ele assim? Eu estava mergulhada em exercícios de química, um pouco confusa. Hã? Ele lançou um olhar para o corredor. Shudan estava com o braço apoiado nos ombros de alguns rapazes de cabelo colorido. Quando percebeu que eu estava olhando, Shudan se assustou, afastou a mão do outro e abriu imediatamente um sorriso bajulador. Ah, murmurei. De qualquer forma, ele paga e eu ensino. O que ele precisava aprender, eu já fiscalizei tudo. Como ele vive, não tem nada a ver comigo. O canto da boca de Tongnon se curvou levemente. O humor dele era tão instável que eu não conseguia entender. Acabei atribuindo isso ao temperamento volátil de um jovem herdeiro. Fui entregar comida e, por coincidência, o local era exatamente o bar onde Shudan estava. O ambiente estava tomado de fumaça. Mal entrei e já comecei a tossir. Um rapaz se levantou para pagar e gritou, Shudan, vem pagar! Levantei a cabeça e encontrei diretamente o olhar bonito de Shudan. Ele usava uma camisa chamativa, as orelhas novamente cheias daqueles acessórios familiares, e um cigarro apagado entre os lábios. Tirando o fato de o cabelo não estar descolorido, era praticamente o mesmo Shudan do primeiro dia em que o conheci. Com calma, mostrei o código de pagamento. 200. O cigarro caiu da boca de Shudan no chão. Ele entrou em pânico, esfregando as mãos nas calças. Fiz sinal para que pegasse o celular. Só então ele tirou apressado, abaixou a cabeça e escaneou o código. Ainda segurei a mão trêmula enquanto digitava a senha, e explicou. Eu só vim depois de terminar os exercícios. Eles insistiram tanto que fiquei sem jeito. Depois de confirmar o pagamento, guardei o celular no bolso. Não tem problema, você não precisa se explicar para mim. Afinal, somos apenas colegas do grupo de estudos. Quando cheguei à porta, Shudan me puxou a mão. Ele franziu a testa, os olhos cheios de tristeza. Você não se importa comigo. Diante de meu olhar arregalado, ele mudou o tom. Quero dizer, com os meus estudos. Tentei puxar a mão de volta, mas não consegui. Sem forças, falei. Shudan, estudar é responsabilidade sua. Eu posso supervisionar você na escola, mas não posso vigiar você 24 horas por dia. E se quiser isso, o preço é outro. Shudan insistiu. Já está escuro, você tem que me levar para casa. Caminhamos por um bequinho estreito, largo o suficiente para 2 pessoas. O céu estava coberto por varais de roupas. A única escada iluminada que levava ao antigo conjunto habitacional era o caminho para minha casa. Shudan enfiou as mãos nos bolsos e chutava o lixo pelo chão enquanto andava. Lembrei-me do delinquente de antes, que lembrava gentilmente aos amigos que verdadeiros amigos não deixariam você pagar tudo sozinho. Na escola, diziam que Shudan era uma máquina de sacar dinheiro. Qualquer pedido era atendido. Até alguns marginais de fora o chamavam para pagar quartos de motel quando levavam namoradas. Shudan ergueu a cabeça e me olhou. Seus olhos brilhavam de forma estranha. Você ainda se importa comigo? Eu realmente queria abrir a cabeça de Shudan para ver se além de um cérebro cheio de romance adolescente, havia algo mais lá dentro. Apontei para o prédio de tijolos acima de nós. Eu não tenho tempo nem cabeça para brincar de amor colegial com você. Preciso ganhar dinheiro para sustentar a minha família e ainda prestar vestibular. Eu sou diferente de vocês. Pode parar de me usar como diversão? Shudan abaixou a cabeça. Não dava para ver sua expressão. Depois de um tempo, sua voz saiu mais grave. Então aquilo que você disse para Tongnon que o que ele faz não tem nada a ver comigo, era verdade? Então ele tinha ouvido aquilo. Respondi baixinho. Sim. A voz de Shudan ficou embargada. Então você fica comigo só por causa do dinheiro, é isso? Eu não soube o que responder. No fim deixei apenas uma frase. A gente se vê amanhã na escola. E me virei, saindo correndo. No dia seguinte, quando cheguei à escola, a carteira de Shudan já havia sido retirada. Sir Kyokyo estava no meio da sala gritando. Eu avisei, Shudan só aguentaria estudar 1 mês, vocês não acreditaram. Gente como ele no futuro só vai carregar ferro. Nesta escola, não se enturmar é um grande pecado. Por estudar com seriedade, eu era considerada alguém que não se enturmava.
Shudan, por não entender ironias e ainda sorrir, foi rotulado como alguém com problemas, e também não foi aceito. Por isso passou a andar com gente de fora. Já Tongnon era do tipo que se isolava completamente. Nós três mantínhamos uma estabilidade como um triângulo firme. Agora esse triângulo havia perdido um vértice. Pelo menos ainda me restava Tongnon. Só não sabia se Shudan do outro lado estava sendo alvo de zombarias. Mordi a tampa da caneta e sem perceber olhei para trás. Já não havia o som de Shudan coçando a cabeça enquanto fazia exercícios. De repente, senti falta disso. Procurei Shudan várias vezes, mas não o encontrei. No WeChat, transferi de volta o dinheiro dos 2 meses restantes. Do outro lado, ele não aceitou. A transferência fria se devolveu. Senti-me um pouco impotente. Depois da aula, decidi esperar no portão para tentar a sorte. Um jipe preto enorme parou bruscamente na entrada, parecendo um urso negro. O vidro do motorista desceu e um homem forte de meia idade tirou os óculos escuros e perguntou semicerrando os olhos: "Você é Targuin Lak?" Ao ver a cabeça raspada brilhante e os braços cobertos de tatuagens coloridas, engoli a seco e dei um passo para trás. "Não sou." A porta traseira se abriu de repente e quase caí de joelhos. Quem desceu foi uma mulher esguia e bonita. Ela segurou minha mão com entusiasmo. "Meu Deus, você é a Targuin Lak, não é? Olha só que moça linda. Não tenha medo, querida. Eu sou a mãe de Shudan." Ela se virou para o homem. "E você? Coloque os óculos." Assustou a menina. Eu ainda não entendia nada. Por reflexo, ativei o modo educado. "Olá, tio. Olá, tia." Olhando melhor, a senhora Shudan tinha muitos traços parecidos com Shudan. Tongnon franziu levemente a testa. "Tinlá, digo isso porque penso no seu bem. Shudan não está no mesmo patamar que nós." "Então que tipo de pessoa eu sou?" Rebati calmamente. "Tongnon, eu também não sou igual a você. Eu, Shudan e você nunca estivemos no mesmo nível desde o início. Sei que você teme que isso afete meu exame, mas tenho o direito de decidir o meu próprio caminho." Tongnon ficou em silêncio por um longo momento. No final, apenas deixou uma frase: "Faça como achar melhor." E se levantou para sair. Shudan veio correndo até mim, suado dos pés à cabeça. Pegou a garrafa de água e bebeu tudo de uma vez, depois puxou a camiseta para enxugar o suor. Os músculos do abdômen ficaram bem evidentes, balançando bem diante dos meus olhos. Estávamos a menos de meio metro de distância, então virei o rosto para o outro lado. Shudan pareceu notar e rapidamente puxou a camiseta para baixo. "O que aconteceu com Tongnon agora?" Lancei um olhar frio para ele. "Por que isso te importa? Se você reprovar de novo em 6 matérias, nem pense mais em aula de educação física." Shudan baixou os olhos para o livro apoiado no meu joelho e murmurou algo, sem ousar retrucar. Depois se virou e correu de volta para a quadra. Na terceira prova simulada, Shudan mal passou dos 400 pontos. Eu acreditava no que a mãe dele dizia. Na verdade, Shudan era inteligente. Se dedicasse um pouco mais, talvez realmente conseguisse entrar em uma universidade comum. No dia da foto de formatura, ele ficou grudado em mim, insistindo em ficar ao meu lado. O professor perdeu a paciência, gritou e deu um tapa nele. "Meninos, para trás!" Os outros garotos riram e puxaram Shudan para longe. Ele também já não gastava dinheiro como antes. Apenas jogava bola e videogame com todos, e pouco a pouco acabou fazendo amigos de verdade. Tongnon não apareceu na foto conosco, ficou de lado e só me chamou depois que todos terminaram. Seu olhar estava tranquilo. "Para quais universidades você vai se candidatar?" Citei alguns nomes. A primeira opção era justamente a universidade para a qual ele já havia sido aprovado por recomendação. O olhar de Tongnon suavizou um pouco. Ele estendeu a mão e retirou com cuidado uma pequena folha presa no meu cabelo. "Tinlá, eu realmente espero que possamos continuar juntos como éramos crianças."
Quando éramos pequenos e brincávamos de casinha, ele sempre fazia o papel de pai e eu de mãe. As palavras de Tongnon carregavam muitos significados. Fiquei em silêncio por um instante e então perguntei: "Você sabe que minha avó está doente?" Tongnon assentiu de leve. Continuei, com a voz extremamente calma. "Eu não tenho pais. Foi minha avó quem me criou catando recicláveis. Há 3 anos, ela precisou passar por uma cirurgia, e eu abandonei a minha primeira escolha para conseguir 30.000 yuans para as despesas médicas. Agora, preciso trabalhar em 2 empregos todos os dias apenas para pagar os remédios dela." Tongnon franziu um pouco a testa sem entender por que eu dizia tudo aquilo. Olhei para longe, para o pátio da escola banhado pela luz. "Na sua casa, só existe você. Seus pais depositam todas as esperanças em você, esperando que você herde os negócios da família. Eles aceitariam alguém como eu, sem pai nem mãe? Se um dia houver um conflito entre mim e o seu futuro, você tem certeza que me escolheria?" Tongnon não esperava perguntas tão diretas. Seus 18 anos haviam sido fáceis demais. Nunca precisaram enfrentar escolhas reais da vida. Mesmo assim, assentiu sem hesitar. "Eu escolheria você." Eu sorri e dei um leve tapinha em seu ombro. "Tongnon, isso é realmente comovente. Obrigada." Eu já enxergava com clareza as regras deste mundo. Ainda éramos jovens demais. Quem podia prever o amanhã? Mesmo assim, naquele instante, fiquei sinceramente tocada por essa confissão tão honesta. Sor Kyo e algumas outras garotas causaram confusão e me trancaram no banheiro. Um balde de água fria foi despejado direto sobre minha cabeça, encharcando todo o meu corpo. As vozes delas vinham de fora, frias e cruéis. "Dargantin lá, com 2 galãs ao seu redor, deve estar se achando, né?" Limpei a água do rosto, o verão estava quente, a roupa era fina, e a camisa molhada grudava no corpo, deixando tudo por baixo visível. Empurrei a porta, como esperado, estava trancada por fora. Xinguei em silêncio, e tirei o celular do bolso. Rolei a lista de contatos por um bom tempo, e no fim, liguei para Tongnon. A voz dele soou baixa ao telefone. "O que foi?" "Onde você está?" "Fazendo um simulado." Só então lembrei que ele havia pedido dispensa naquele dia. Ao perceber meu silêncio, Tongnon sentiu que algo estava errado. "Aconteceu algo?" Expliquei rapidamente que estava presa no banheiro. "Você pode vir abrir a porta para mim e trazer uma roupa? Estou toda molhada." Tongnon ficou em silêncio por um momento, pensando. "Faltam apenas 10 minutos para acabar a prova. Depois da última rodada posso sair. Chego aí em uns 20 minutos. Aguenta meia hora. Vou pedir para a funcionária da limpeza ir abrir primeiro." As roupas molhadas grudadas ao corpo me deixavam extremamente desconfortável, e o vento frio só piorava. "Tá bom", respondi. A ligação terminou. No banheiro estreito e úmido, abracei meus próprios braços tentando me afastar da ventilação que soprava rajadas frias. Quase no fim do período, o corredor lá fora estava vazio. Apenas a luz pálida do entardecer entrava de forma oblíqua na cabine. Um medo lento começou a subir da sola dos meus pés. Sem conseguir me controlar, agachei-me, encolhendo o corpo para enfrentar a ansiedade crescente. Repetia para mim mesma: "Tongnon já vai chegar." De repente, a tela do celular piscou. Peguei-o e vi uma notificação de mensagem de Shudan. Estava prestes a abrir quando o celular velho começou a piscar descontroladamente e travou de vez. Apertei o botão algumas vezes, em vão. Só pude desistir e ficar sentada, esperando que Tongnon viesse me salvar. Então ouvi batidas fortes na porta seguidas da voz de Shudan gritando: "Dargantin lá! Tinlá! Você está aí dentro?" Respondi alto, apressada: "Estou aqui, Shudan. Estou trancada."
Shudan chutou a porta algumas vezes até que ela se abriu, jogando a vassoura que a bloqueava para o lado. Quando ele foi abrir a porta da cabine, chamei às pressas. Espera! Ele parou. O quê? Cerrei os dentes. Minha roupa está toda molhada. Shudan ficou em silêncio por um instante. Ouvi um farfalhar e logo depois uma camisa foi jogada por cima da divisória, caindo diante de mim. Sua voz estava baixa. Veste isso. Só depois de colocar a camisa saí. Shudan estava de costas, parado à entrada do banheiro, sorrindo de forma um pouco constrangida, sem camisa. O corpo adolescente, magro porém firme, destacava-se sob a luz do entardecer que se apagava. A luz do sol o envolvia como uma auréola tênue. Um garoto sem camisa me levando para casa, a cena parecia estranha de qualquer jeito. Algumas pessoas observavam às escondidas, mas bastava ele lançar um olhar para que se afastassem imediatamente. No caminho de volta, usei o celular de Shudan para avisar Tongnon de que estava bem. Shudan disse que ele falaria com ele por mim. Balancei a cabeça. Deixa pra lá. O vestibular está chegando, não quero confusão. Pedi que me esperasse um pouco enquanto eu corria para casa trocar de roupa. Quando Shudan já estava vestido novamente, bagunçou meu cabelo com força. Da próxima vez que acontecer alguma coisa, liga para mim primeiro. Ele me pressionou para baixo, fazendo eu parecer mais baixa, só conseguia sentir obedientemente. Tá. Uma semana antes do vestibular, a chuva caiu sem parar, como se o céu tivesse sido perfurado. Funcionários do condomínio usavam alto-falantes para avisar. Por favor, não saiam de casa por enquanto, há risco de choque elétrico. Minha avó apoiou-se no parapeito da janela e gritou aflita. Minha neta precisa ir prestar o vestibular. Algumas funcionárias da administração tentaram acalmá-la, dizendo para não se preocupar, que chamariam os bombeiros imediatamente. O telefone vibrou. Era Tongnon. Tin-lá, estou preso do lado de fora do beco, não consigo entrar. Forcei a calma e respondi firmemente. Os bombeiros já estão vindo, pode ter eletricidade na água, não entre de jeito nenhum. Tongnon hesitou. Mas você vai prestar o vestibular. Eles chegam a tempo, é melhor do que perder a vida. Depois, eu trabalhava em um restaurante e à noite ainda dava aulas particulares do outro lado da cidade. Às 9 da noite a aula terminava. Eu precisava pegar 2 trens para conseguir voltar para casa. Todas as vezes, Shudan já estava esperando embaixo do prédio do condomínio. Às vezes segurava um copo de água gelada, às vezes um espetinho frito. Ele não mexia no celular, apenas ficava sentado ali, atento, olhando fixamente para a entrada do prédio. Quando me via, abria um sorriso enorme, exibindo dentes brancos e reluzentes. Você terminou a aula? Perguntou. Perguntei a ele por que gostava de mim. As orelhas de Shudan ficaram imediatamente vermelhas. Gostar de alguém precisa de um motivo? Inclinei levemente a cabeça. Então não tem motivo mesmo? Os olhos de Shudan brilhavam mais do que as estrelas no céu. Eu também não sei por que gosto de você, mas só de te ver eu fico feliz. Quando não te vejo, fico irritado. Quando sei que você tá triste, só quero te ajudar a resolver tudo. Só quero que você esteja sempre bem. Acho que isso é gostar de alguém. No começo eu só queria provocar Shudan, mas acabei com o coração acelerado por causa das palavras dele. Shudan não desistiu. Então, depois de todo esse tempo, você gosta de mim nem que seja um pouquinho? Fiquei em silêncio, sem saber o que responder, mas o rubor nas minhas bochechas já dizia tudo. Shudan tirou da mochila um copo de chá com leite e colocou na minha mão, dizendo com seriedade, palavra por palavra. Não tem problema, eu espero até você aceitar dizer que gosta de mim. Duang Ting-lá, nós ainda temos muitos dias pela frente. Os resultados do vestibular foram divulgados.
Eu passei exatamente na universidade para a qual Tongyeon havia sido aprovado por indicação. Não foi por causa de ninguém, mas porque eu realmente gostava daquele lugar. Shudan conseguiu por pouco a nota mínima para entrar na universidade. Ele disse que escolheria qualquer curso naquela cidade, desde que fosse na mesma cidade que eu. Quanto a Tongyeon, ele foi estudar para o exterior. Quem antes planejava ir para fora era Shudan, mas ficou. Quem havia sido aprovado por indicação foi justamente quem partiu. Fui ao aeroporto me despedir de Tongyeon. Ele vestia uma camisa polo cinza, usava óculos de armação dourada e já não havia nele nenhum vestígio de estudante. Ficamos frente a frente por muito tempo, sem que ninguém dissesse nada. No fim, fui eu quem falou primeiro. Tongyeon, obrigada por ter cuidado de mim nesses 3 meses. Desejo que você fique bem em terras estrangeiras. Tongyeon me observou por um longo tempo com uma expressão complexa. É por causa daquele dia em que eu não fui te salvar? Demorei alguns segundos para entender que ele se referia ao dia em que só Kyo me trancou no banheiro. Depois disso, Shudan foi falar seriamente com ela. Sorri e balancei a cabeça. Tongyeon fechou o punho com força. A orgulhosa juventude fazia com que ele não compreendesse onde havia perdido. No dia do vestibular, eu também quis ir te buscar, mas perdi tempo procurando alguém para ajudar. Se eu tivesse chegado um pouco antes, talvez tivesse chegado antes de Shudan. Continuei balançando a cabeça. Não é por isso, Tongyeon. Ele permaneceu em silêncio. Falei devagar. É porque eu não quero ser um plano reserva. Eu preciso de alguém que me escolha de forma decisiva. Tongyeon ficou agitado. Eu também. Olhei diretamente nos olhos dele e o interrompi. Eu não sou a sua primeira escolha. O seu futuro, as suas conquistas, tudo isso sempre veio antes de mim. Eu já te perguntei, se houvesse um conflito entre eu e o seu futuro, quem você escolheria? A realidade já mostrou a resposta. Do começo ao fim, você escolheu o futuro. Isso não é certo nem errado, apenas prova que não seguimos na mesma direção. O avião desenhou uma curva suave no azul profundo. Permaneci parada, observando em silêncio a figura de Tongyeon desaparecer aos poucos. O WeChat no meu bolso vibrou sem parar. Era a mensagem do colega Shudan. Você não vai viajar para o exterior com o Tongyeon, né? Ri, enviei um sticker provocativo em resposta e apaguei a tela. Shudan é uma pessoa simples por dentro, e essa simplicidade coincidiu por acaso com a minha. Ele não é perfeito, mas transmite uma estranha sensação de segurança. Estando juntos, eu acredito que nós dois vamos ficar cada vez melhores. Peguei minha bolsa e me virei para sair do aeroporto. Do lado de fora, o céu era alto, a terra vasta, o vento fresco e o sol